Olá, pessoal. Eu tô aqui para mostrar para vocês como é que faz os copos long drink com o transfer, tá? Eu comecei há pouco tempo nessa área e eu queria passar um pouco do meu conhecimento, da minha experiência para vocês. Eu recebi uma encomenda, então eu aproveitei para fazer um tutorial em cima dessa encomenda. Tem alguns macetes que é bom quem já tá há um tempo nessa área e passando para os novatos, né? Esse daqui é o papel transfer laser rígido, tá? É o papel que eu utilizo e ele é gramatura 90 gramas. Eu faço a impressão no papel com a impressora laser, tá? Eu terceirizo a minha impressão, não tenho impressora laser, e recorto as artes na quantidade que eu quero. Eu quero fazer, vou fazer 30 copos, tá? O tamanho da arte é 5 por 5. Eu digo pra vocês assim, não fazer muito grande, porque o tamanho é limitado, tá? E também não fazer muito pequeno, porque senão vai ficar difícil pra olhar, né? Nesse caso era só o nome, o desenho e a data. Então, 5 por 5 já tá bom. Outra coisa que eu utilizo, a etiquetinha, tá? Pra prender no copo. Eu corto a etiqueta dessa forma, porque dependendo da pressão que você colocar no copo, a etiquetinha vai ficar marcada. Então, quanto menor a etiquetinha, menor é o marco. Outra coisa que eu utilizo, que não veio com a máquina, é uma manta de meio milímetro, tá? Eu tenho essa manta porque eu também trabalho com a sublimação na prensa 3D, tá? E aí eu tô utilizando essa manta para colocar em cima do copo, já vou mostrar para vocês como é que eu faço. Quem não tem essa manta, tá? Pode utilizar o próprio papel, tá? Um pedaço do papel em branco. Tá? Essa aqui é a minha máquina, tá? O culote é o que veio junto com a máquina, tá? E eu, nesse caso, hoje, vou utilizar 228 graus, 36 segundos, tá? Mas isso é ajustável para cada pessoa. Pode ver, eu coloquei 228, mas ela oscila, ela sobe um pouco e um pouco ela diminui, tá? Mas é os 228. Sempre quando eu vou começar a trabalhar com o transfer, eu ligo a máquina e deixo ela esquentar. E antes de fazer o primeiro transfer, eu espero uns 10 minutos com a máquina ligada, até ela esquentar por inteiro, e aí eu começar a trabalhar. Se você começar a fazer o transfer logo que você liga a máquina, ligou a máquina, chegou na temperatura, já começa a fazer o transfer, pode dar problema no transfer, tá? Não sai por completo a tinta, enfim. Uma dica que eu dou é o seguinte, pelo menos espera uns 7 a 10 minutos com a máquina ligada, esquentando, tá? Você precisa testar a tua máquina, qual é o tempo que fica melhor para você. Tá, você vai perder muitos copos, eu perdi muitos copos, mas eu consegui chegar numa temperatura boa. Então agora eu vou fazer um pra vocês olhar. Peguei um copinho de acrílico aqui, vou pegar a estampa, vou colocar e vou prender com a etiqueta. Eu já vou mostrar pra vocês. Copo, a etiqueta. Coloco o copo, então, virado pra cima, tá? E como eu utilizo a manta, eu vou colocar a manta também em cima. Coloquei, então, a manta em cima, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês a parte da pressão. Não pode fazer muita pressão, porque o copo pode rachar. E também não muito pouca pressão, porque ele não vai passar tinta. Então, ó, encosta no copo e aperta um pouquinho. Tá? Eu vou voltar. Vocês podem ver aqui que as minhas borboletas estão soltas, tá? Isso eu aprendi também num outro grupo, tá? Borboleta solta. Por quê? A máquina vai
se ajustar no copo. E vou apertar. Aí, fechou o tempo, veio aqui, ergo, mais um macetezinho. Eu viro o copo um pouquinho pro lado e prenso uns 5 segundinhos, tá? Por quê? Pra fixar bem os cantinhos da arte, principalmente para quem faz a arte um pouco maior nas laterais do copo, tá? Eu vou tirar aqui também. O que eu vou fazer agora? Vou passar a mão em cima do copo enquanto o copo ainda tá quente, tá? Pra fixar bem no copo a tinta. É bom passar a mão assim pra fixar bem, tá? Enquanto o copo ainda tá quente. Agora a gente vai tirar. Ó, tava falando da fitinha, ó, fitinha pequenininha, ó, entendeu? Pra não ficar marcado. Ó. E o papel completamente em branco, tá? Desenho perfeito, tá? Essas marquinhas aqui, ó, normal em qualquer transfer, tá? É a marquinha do papel. Você pode fazer com qualquer copo. É normal por causa da técnica do transfer. E vocês podem olhar, quando vocês olham na luz, que onde tinha o papel, o copo fica com uma textura diferente. E onde não tinha, ele é brilhoso. Onde tem, ele fica numa textura diferente. É normal para qualquer copo, tá? Para qualquer transferência que vocês forem fazer, utilizando essa técnica, tá? Aí, por que eu utilizo a manta? Porque a minha prensa aqui embaixo, assim, ó, ela tem uma textura quadriculadinha, tá? Que essa textura fica no copo. E eu não quero que essa textura fique no copo. Então, eu utilizo a manta, tá? A manta, ela é lisa, tá? É uma manta lisa, então não vai ficar marcado quadriculadinho no copo. Tá? Ó, ficou perfeito. Eu vou fazer mais um aqui sem cortar. Peguei aqui, tá? A arte. Também cuidado pra arte não ficar perfeita, ó. O copo, tá? Vou colocar aqui. Eu coloco sempre numa medida com que a parte de cima do copo fique 3 centímetros da arte, tá? Porque como a gente tem um tamanho padrão para trabalhar, quem trabalha com essas máquinas, com a máquina igual a minha, é bom ter um padrão de medida, tá? Sempre cerca de 3,5, 4 centímetros, não mais do que isso, né? E fica bom, tá? Tá reto. Vou colocar. Coloquei a manta. Baixei. Vou começar a contar. Não vou cortar o vídeo. Então, tem que testar, tem que fazer muito, perder muito copo pra ir ajustando. Mas agora que eu peguei o jeito, é muito difícil de errar um copo. Agora que a gente pega o jeito, é difícil de errar. Um que outro sempre acontece alguma coisa, né? Mas é pegando o jeito e é testando, é praticando. Vira para um lado, vira para o outro lado. Bom, pessoal, então interrompeu o vídeo porque acabou o espaço no celular. Tirei da máquina, passa a mão.
pouquinho assim. E aí vamos tirar com calma, com o papel ainda morno. Tá, vamos erguer. Ó. Papel completamente branquinho, tá? Bonito, muito bem feitinho, tá? Uma outra dica que eu quero dar pra vocês é o seguinte: quando a estampa for assim colorida, se vocês puderem utilizar copo branco, melhor, tá? Porque qualquer outro copo colorido vai interferir completamente na cor da estampa, tá? Se esse copo fosse um azul, fosse um vermelho, fosse um amarelo, essas cores da imagem não seriam originais como elas estão agora, tá? Mas você pode usar conforme você quiser, né? É só mais um macetezinho que eu tenho pra passar pra vocês. Tá, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil e sucesso pra vocês.